eu quero contar para vocês uma história de vida, que hoje de manhã, quando eu estava na minha cama, eu falei, vou dormir até tarde, porque a mensagem já está preparada, eu preparei de madrugada. O Espírito Santo falou, você não tem a mensagem ainda. Eu falei, como não? Eu fiquei a noite inteira para preparar sobre almas, cura da alma. Falou, não. Você vai falar a cura da sua alma. Eu falei, Deus, da minha alma. Sim, sua alma. Eu falei, mas Jesus, o Espírito Santo, eu quero falar sobre uma pessoa que também precisava de uma cura da alma. E essa pessoa era Davi. Era Davi. Davi era um jovem de estatura pequena, meio ruivo, meio loiro, os olhos brilhantes, que vivia com o seu pai Jessé e seus irmãos. Mas Davi era separado ali. Davi, ele trabalhava no pasto, pastoreando ovelhas. E eram ovelhas malhadas. E as malhadas eram ovelhas que tinham defeitos. Porque as ovelhas brancas, elas ficavam separadas na frente, mais ou menos, de um lugar lá, de um aprisco também. Mas as pessoas passavam por ali para eles poderem negociar ou comprar. Então elas ficavam ali. E Davi não, ele pastoreava lá mais atrás, mais no fundo. Os apriscos eram mais no fundo. E ele tinha que tratar aquelas ovelhas com muito amor, muito cuidado, para elas beberem água, para elas comerem, porque elas tinham defeitos nos seus pelos, na pelagem. Às vezes elas tinham 5 patas, às vezes elas tinham uma orelha, tinha defeito. E Davi cuidava daquelas ovelhas que seu pai Jessé falava para ele, e ele sempre estava lá. Mas estava havendo algo diferente dentro da casa de Davi. Só que Davi não sabia o que estava acontecendo, mas estava vendo um tumulto, algo diferente acontecendo lá. Os irmãos estavam tomando banho, todos arrumados. A mãe vestido novo, aquela mesa posta. Davi lá no pasto, sentindo aquele cheiro de comida. Mas Davi não estava lá dentro, Davi estava lá com as ovelhas malhadas. Quantas vezes dentro dos lares, a distinção entre filhos, quantas vezes pessoas têm passados tristes, amargurantes, tristezas, decepções, angústias. E Davi, ele estava lá de fora, mas ele estava vendo tudo o que estava acontecendo lá. Mas sabe por que estava acontecendo isso? Porque Deus falou para Samuel: Samuel, desce
avisa que você vai estar lá na casa de Jessé. Desce, vai lá e unge um rei. E unge um rei. E Samuel pegou um chifre cheio de azeite e desceu para a casa de Jessé. Quando o profeta chegava na casa, a casa tinha que estar arrumada, organizada, para o profeta chegar lá. Porque quando o profeta chegava, eles falavam: entra e Deus entra com você. Então Deus entrava com o profeta naquela casa. E eles esperavam aquele profeta. E quando o profeta chegou lá e falou para Jessé: traga seus filhos. Eles estavam todos ali. Todos ali. Quando Saul viu o primeiro filho, porte alto, a cintura para cima, ombros largos, ele falou: esse tem porte de rei. Deus falou: não é esse. Então, chegou perto do outro, esse também, tá, nossa, preparado. Não é também. E ali foi passando todos os seus filhos. Nenhum era. Deus falou para Samuel: Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Samuel, você vê o exterior, você vê ele como rei, mas eu vejo um homem de coração de rei. Pegou para você? Eu vejo você como você é por fora, mas por dentro Deus te vê como um coração de profeta. Deus vê como um coração de pastor. Eu vejo a aparência, mas Deus vê dentro. Ele diz: mas acabou os seus filhos, os mancebos acabaram? Ele falou: não, tem mais um. Tem mais um, está lá no pasto. Ele falou: mas te avisei que eu ia chegar, por que não estão todos aqui? A mesa está posta, mas ninguém vai sentar à mesa enquanto esse seu filho não chegar na lista. Davi está no pasto. De repente, Davi chega, cheirando a ovelha, ruivo para loiro, os olhos brilhantes, pequena estatura. Deus diz: unge é esse. Mas por que Deus sabia que já era Davi? Por que ele não mandou que Samuel fosse lá no pasto e já ungisse Davi lá? Porque ele queria trazer Davi para dentro da casa e ungir Davi ali, perante os seus irmãos, perante o seu pai. Porque Deus não faz diferença. É Deus que escolhe. Às vezes você fala: mas será que eu tenho chamado? Será que eu vou dar alguma coisa? Será que eu sou alguém? Para Deus você é tudo.
para você. Você para Deus é tudo. E aí Davi é ungido ali perante seus irmãos. Mas quando Samuel foi embora, Davi foi para o palácio? Não. Os irmãos começaram a perguntar: é você? Você não é rei? Você não é rei? Davi simplesmente pegou de novo sua emborná lá, sua bolsinha, catou sua harpa, catou o pão, pôs ali e voltou para o pasto, cuidar das ovelhas, porque ele era obediente. E eles começaram a rir: mas você não é rei, você não foi ungido rei. Só que Davi sabia que ele era rei. E ele sabia quem ele era diante da presença de Deus. Nunca perca isso na sua vida. Alguém pode falar: você não é nada, você não é nada, você não vai ser nada. Mas você põe no seu coração: eu sei quem eu sou diante de Deus. Davi sabia quem ele era diante de Deus, na presença de Deus. E Davi volta lá, cuidar das suas ovelhas. E quando os irmãos sempre passavam por ele: olha lá o rei, está cuidando das ovelhas. E Davi olhava para ele mesmo e falava: eu sei quem eu sou. Diante do Senhor, diante de Deus, eu sei quem eu sou. Davi, quando ele era pequeno, que ele ia brincar com os irmãos eram mais altos. Eles catavam aquelas árvores, aquelas galhos de árvore, e preparavam espada, e preparava lança, porque todos queriam ser soldado, guerrear. Mas Davi pegava aquela vara que dava para envergar. E quando ele pegava, ele cortava aquela sete de um lado, 7 do outro, e pegava aquelas lãs das ovelhas e preparava. Sabe o que ele estava preparando, Johnny? Ele estava preparando a harpa. E os irmãos sabem o que falava para ele? Ixi, não vem brincar com a gente não, isso aí vai quebrar. Mas ele já estava preparando o seu instrumento de rei. Estava preparando a sua harpa. Quando ele chegava à noite, eu fico pensando nele. De noite ele queria estar lá dentro da casa, onde era aquecido, mas ele estava lá embaixo do zinco, o céu aberto, cuidando das ovelhas. E às vezes ele pensava: eu queria estar lá com meus irmãos, quente, dentro da cama, mas eu estou aqui. E ele começa, quando ele estava lá, sabe o que ele falava? Se vocês, minhas ovelhas, têm pastor, eu também tenho pastor. Por isso que ele fala o salmo: o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele também tinha pastor. Você também tem seu pastor. Quando ele fala, mas Davi vai falando assim, ele vai falando os salmos, e eu fico imaginando quando ele fala o Salmo 91, ele ainda era um jovenzinho, rapaz, adolescente, ele escreveu antes de ser o rei. E ele ali naquela noite, naquele lugar, ele falava: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente, descansará. Ele descansava.
porque sabia com quem ele estava. Às vezes, tem crianças que brincam com amigo imaginário. Davi não tinha um amigo imaginário. Ele tinha um amigo real. Tinha um amigo real. Que estava com ele todos os momentos. Ali naquele pasto. E o tempo foi passando. E Davi já começou o coração dele. Eu sou rei. Como será que vai ser? Como vai ser? Está demorando. Ele mesmo conversa com ele. E ele fala assim, no Salmo 42:5. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Deus meu. Aquieta minha alma. Quando Deus tem um propósito na sua vida, e está demorando o seu negócio para sair, está demorando a sua casa para sair, está demorando o seu emprego para sair, o filho está doente, a despensa está vazia, tudo parece que não vai dar certo. Está dando tudo errado. Fala para a tua alma. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Espere em Deus. Ainda te louvarei. Deus tem os seus ainda te louvarei. Ainda. Porque está perturbada. Aquieta. E muitas vezes eu tenho falado para mim mesma, Noeli, aquieta a tua alma, espera em Deus. Espera. Davi naquela espera. Mas ali firme, sabendo quem ele era em Deus. Aí começa a história de Saul. Está lá em 1 Samuel 16, 14 e 17. E tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno atormentava. Então os servos de Saul disseram: eis que agora o espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que o teu servo que está em tua presença, busque um homem que saiba tocar a harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará até que acharás melhor. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, trazei-o. Davi não pagou para ninguém falar onde ele estava. E nem veio perguntar: eu sou bom, sei tocar, e sei cantar, e sei falar, e sei pregar. Não. Davi estava quieto. Quem levou Davi até o palácio foi Deus. Davi agora está entrando no palácio.
já estava no lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Acalma, quieta a tua alma. Vai chegar a hora, vai chegar o momento que você vai sair disso. Você vai sair disso que você está passando, dessa luta, dessa tristeza, as pessoas zombarem. Davi era zombado pelos seus próprios irmãos. Não eram os de fora, eram os de dentro. Eu acho que num momento de muita tristeza, Davi lá no Salmo 51:5 ele diz: eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Hoje, quando eu estava lendo os Salmos, eu falei: Deus, eu não conheço a tua palavra. Quanto mais leio, não conheço a tua palavra. Os anos se passaram, eu não conheço a sua palavra. Porque cada vez que eu vou ler a sua palavra, eu me desmancho na tua presença. E eu tenho vontade de entrar dentro da palavra. E caminhar dentro da palavra. Porque a palavra é a coisa mais linda que existe. É uma espada de 2 gumes que corta, que nos alimenta e que nos faz refletir. Eu gostaria que a Bíblia fosse do tamanho dessa igreja, maior ainda, para quando nós chegássemos naquela porta, nós já mergulhássemos dentro, no rio de água viva, cair dentro da palavra. Eu vou hoje ficar só com Davi. Não vou ficar lá com Moisés. Não, eu vou ficar lá. Entendeu? É coisa de quem lê muito a Bíblia e fica doido. Não lê muito não, porque daí você começa a viajar. A gente começa a viajar. Quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa a viajar. E a gente vai nos Salmos e a gente fala: meu Deus, por que será que ele falou: não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da tempestade que se prolonga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia? Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Sabe por que ele falou isso? Porque sabe, quando a gente tem os filhos pequenos, que eles ficam com medo, eles falam assim de noite, a Branca fala assim: pai, estou com medo. Você fala: vem cá, Branca, vem deitar com a gente. Mas Davi não, aqui ele estava fora de casa. Ele estava fora. E ele fala assim: mas nem de noite fantasma nenhum vai me atormentar. Eu sou firme, pode cair 1000 aqui, 10.000 ali, e eu não vou ser atingido, não vou ficar abalado. Eu estou aqui para cuidar das ovelhas, eu sou o pastor dela, mas eu tenho um pastor que cuida de mim. Davi teve os seus momentos muito difícil. Mas quando Jessé ungiu Davi, ele ungiu Davi com o Espírito Santo. Não pensa que tudo isso que você está passando, as lutas, as dificuldades, as incertezas, as inseguranças, você está só. Não pensa. Não pensa. Você está seguro nas mãos de Deus. Deus nos ama de tal maneira que Ele deu seu Filho
E ele foi mudo para matadouro, como uma ovelha. Quando nós tínhamos ovelhas na nossa casa, e quando meus tios iam sacrificar uma ovelha, matar, quando eles pegavam aquela ovelha, e eles eram brincalhões, e mostravam assim, elas faziam assim, virava a cabeça quando via a faca. Eu já saí de perto, chorava, por causa que elas caíam lágrimas assim. Elas ficam tão rígidas que elas ajoelham. Quando eu estava lendo Davi, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando nós viemos de Minas, eu vim pequena e vim morar com meus avós. Meus pais se separaram e eu vim morar com a minha avó. Meu tio vai ouvir, deve estar assistindo. Nós fomos morar numa cidade pequena. Primeiro fomos morar em Apucarana, era uma cidade maiorzinha, e depois era bem maior que Piabiru, já era uma cidade boa, porte bom. Depois nós fomos morar numa cidade, toda a família fomos morar numa cidade pequena. Nessa cidade pequena que nós fomos morar, tinha uma relojoaria, duas relojoarias, que era uma do meu avô pai, outra era de um tio meu. A praça não tinha nada naquele tempo, era venda, era boteco, era bar, aquele tempo que a gente chegava. Vocês não chegaram nesse tempo, acho que o Gil chegou, perto ali, a gente ia naqueles barzinhos, e eles pegavam aqueles pão, com aquela mão mesmo que estava trabalhando ali, cortava aquele pão, e punha uma rodela de mortadela, e a gente saía todo feliz comendo, pisando na poeira, aquelas cidades pequenas. E quando eu fui morar ali naquela cidade, eu fiquei separada da minha mãe. Eu já tinha me separado do meu pai em Minas. E eu fui para a cidade pequena, fiquei separada da minha mãe, então. Meus avós se tornaram meus pais. E ali naquela cidade, ninguém sabia que eu não era filha, mas que era neta. Porque ali naquele lugar, nós éramos em 10 filhos, 5 irmãs. Eu tinha daí 5 irmãs e 5 irmãos. Por causa que a minha mãe, eu tinha ela como minha irmã. Então, era 5. E nós fomos morar naquela cidade pequena. E ali, cada um começou a comprar terra. E terra aqui, terra lá. Todo mundo começou a comprar as coisas para a gente se acomodar ali naquela cidade. Eu era bem pequena. Eu me lembro dos 7 anos. E nós tínhamos muito galinha, porco, cabrito, ovelha, cavalo. Nós tínhamos todas essas coisas. Só que eu sempre pensava assim comigo mesmo, mas eu amo meu avô, minha avó, mas eu amo meus tios, mas eu queria a minha família. Porque quando a gente não são os nossos pais, eles tratam com muito amor. Eu fui criada como princesa, com muito amor. Mas tudo que a gente faz de arte, eles falam assim: ai, que menina que dá trabalho, tem que mandar a mãe cuidar. Tem que mandar a mãe cuidar, dá muito trabalho. Porque eu era bem arteira. Era bem arteira. E eles falavam para mim, eu vou me esconder atrás do púlpito. Eles falavam para mim: vem aqui logo, sua perna fina. Porque eu via correndo para tudo quanto é lado.
Nunca sabia onde eu estava. Sempre correndo, sempre correndo. Corria junto com o vento. E eu me lembro que naquela cidade ali, meu avô era pastor, o meu avô era juiz de paz, o meu tio era delegado, uma tia minha trabalhava no Banco Itaú, a outra tia era professora, o outro tio era professor. Praticamente todos ali tinham cargo naquela cidade. Depois foi eleito vereador. Meu avô também foi eleito vereador. E naquela cidade só tinha um cinema. Não tinha nada, mas tinha um cinema. Lá quando era 9 horas, encerrava. Desligava os motores da cidadezinha e encerrava, não tinha mais, era vela. Lamparina, lampião. A nossa igreja era de lampião. Até as 9 horas era luz, depois era lampião. Se o culto fosse além, a mais, cortava. E eu me lembro que tinha o matinê, que era à tarde. Ai, gente, era um matinê, era coisa chique. Só que eu, sempre atrás das minhas tias, onde ia, sempre estava nas beiradas para escutar o que estava acontecendo, o que ia acontecer, sabe? E elas falaram assim, gente, vamos saindo uma por uma, para o pai nem perceber que a gente vai para o cinema. Que era domingo, não podia ir, que era dia do Senhor. Então, saía aqui, uma escondida, imagina, uma por uma, saindo tudo escondido. E eu cheguei perto da minha tia e falei, ei, eu também quero ir. Ela falou assim, só tem inteira, hoje você não tem meia. Falei, puxa vida, eu não tenho meia, então não vou poder ir. Não sabia onde estava a minha meia. Não sabia onde estava a minha meia. Falei, puxa, eu não vou. Aí fiquei lá e, vó, cadê minha meia, não sei o quê. E comecei a fazer aquele tumulto que todo mundo foi. Eu podia correr, porque eu sabia onde era o cinema, era pertinho. A cidade era bem pequenininha. Piabiru é muito grande. Aí, o meu avô viu aquele coisa, eu chorando. Ele, filha, vem cá. O que você está chorando? Não posso falar. Por que você não pode falar? Ah, porque você vai ficar bravo. Mas bravo por quê? Não vou ficar bravo, me fala. Eu não vou poder ir no matinê porque eu não tenho meia. Ah. Ele falou, você não tem meia? Eu falei, não. Eu acho que elas foram porque todo mundo tinha meia, só eu que não tinha meia. Mas ele estava falando da entrada. Aí ele falou assim, pode deixar, filha. Pode deixar. Ah, aquele dia eu quase dormi para fora. Ia dormir com uma tia, ela, sai daqui. Sua linguaruda. Vai dormir lá fora. Aquele dia eu pensei, puxa, quase que eu fui dormir lá com as ovelhas, com os porcos, com as cabras, lá na grama, por causa que eu tinha dedado minhas tias. Há momentos nas nossas vidas que nós gostaríamos de ser quem não somos. Mas Deus quer que nós sejamos quem Ele é, quem Ele quer que nós sejamos. Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele pegou Davi, e levou Davi, ungido, até o palácio. E quando Davi estava ali naquele palácio, teve todas aquelas histórias com Saul, que eu não preciso contar, que vocês entendem. Mas quando Saul não estava mais lá, Davi começou a conversar com todas as pessoas, e as pessoas falavam, Davi,
Mas ainda falta uma coisa aqui. O que falta, Davi? E Davi sentindo, e ele disse: o que falta? O que falta? Falta a arca, Davi. Falta a arca. Os filisteus levaram, falta a arca. E Davi batalhou. E Davi trouxe a arca de novo para o palácio. O que está faltando para você, meu amado? O que está faltando para você, minha amada? Nós temos a arca. Nós temos a arca. A arca é o nosso Deus. A arca é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos a amá-lo, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Sempre eu falo a primeira coisa, que nós precisamos se apaixonar na nossa vida. Não é pelo namorado, não é pelo marido, não é pelo um filho, não é pelo um carro, não é pela uma casa, não é pelo um comércio, até mesmo por nós. Às vezes nós nos amamos mais a nós mesmos do que Jesus. Davi amou a Deus de uma maneira tão gloriosa. Davi pecou, Davi errou. Mas ele continuou, Deus falando, ele, a menina dos meus olhos, a menina dos olhos de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Põe isso no seu coração, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não se prostra para Satanás, não fique prostrado, se levanta. Se levanta, momento nenhum. Davi não se prostrou. Davi deitou no chão. Falou: Deus, eu pequei, eu errei, mas não afasta de mim o teu Santo Espírito. Aquele Espírito Santo que ele foi ungido lá, na casa do seu pai, estava com ele todos os dias. Todos os dias. E o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Que eu falo que nós devemos amar Jesus em todos os momentos da nossa vida. Desde o nosso levantar até o nosso deitar. Nós devemos amá-lo. Porque lá em João, 1 João 18 fala assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Nós temos um grande general, com um grande exército, um grande rei dos reis, que cuida de nós, que nos protege a todos os momentos.